Queridos amigos e queridas amigas, nossos cumprimentos mais uma vez. Este é o estudo da obra Entre a Terra e o Céu. A obra Entre a Terra e o Céu é uma parceria entre o médium Chico Xavier e o espírito André Luiz. No dia de hoje, como temos feito ao longo desses meses, ao longo dos últimos tempos, estamos estudando cada capítulo de Entre a Terra e o Céu. E hoje iremos abordar, a partir desse momento, o capítulo 26, capítulo que é intitulado pelo autor espiritual com o título de Mãe e Filho. Mãe e Filho é o título desse capítulo. E eu gostaria de iniciar a minha consideração, as nossas considerações sobre o tema, lembrando a questão 890 da obra O Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Pergunta Allan Kardec às entidades espirituais venerandas. 890. O amor maternal é uma virtude ou um sentimento instintivo comum aos homens e aos animais? Resposta do mundo espiritual. É uma e outra coisa. A natureza deu à mãe o amor pelos filhos no interesse de sua conservação. Mas entre os animais, esse amor é limitado às necessidades materiais e cessa quando os cuidados tornam-se inúteis. Entre os homens, ele persiste por toda a vida e comporta um devotamento e uma abnegação que são da virtude. Sobrevive mesmo à morte e segue o filho além do túmulo. Bem vedes que há nele outra coisa mais do que no animal. O que é que o mundo espiritual está trazendo aqui, Allan Kardec? Está dizendo que há um encadeamento entre as manifestações psíquicas do princípio espiritual em reinos irracionais, em reinos não humanos, em reinos, portanto, anteriores ao processo de humanização do princípio espiritual ou princípio inteligente, nos quais os sentimentos que a gente conhece hoje estavam sendo ensaiados de uma forma autômata, de uma maneira irracional, de uma maneira instintiva, o que significa dizer que os sentimentos de hoje são elaborações, melhoramento, desenvolvimento dos próprios instintos, por exemplo, que nós conquistamos no reino animal. Aliás, essa expressão não é minha, é do próprio espírito Lázaro. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, quando fala sobre a lei de amor, ele vai dizer que no princípio o espírito tem instinto, mais avançado possui sensação, mais instruído e purificado possui sentimento. E no ponto máximo dos sentimentos, no ápice, encontra-se o amor. E Lázaro continua, não o amor no sentido vulgar da palavra, mas aquele sol interior que condensa as aspirações da humanidade. E cita Jesus relacionando, aludindo a esse amor grandioso, esse amor sacrificial, esse amor doação. Ora bem, e o próprio Lázaro, nesse texto, vai dizer que os sentimentos nada mais são do que elaborações dos instintos. O que significa dizer que nada se perde no processo evolutivo. Nada se perde. Que os instintos mais primários são degraus iniciais da escada que levará aos sentimentos superiores. Daí, uma manifestação muito instintiva nossa não é negativa, é primitiva. É primitiva e é inadequada. É negativa porque já não comporta mais em nosso estado de amadurecimento. É como uma criança de 3 anos que se comporta de acordo com a idade dela. Um adulto se comportando da mesma forma que uma criança de 3 anos, aí já não pega bem, já pega mal. Não porque é condenável, mas porque não é adequado mais com a idade dele. A mesma coisa acontece com o espírito. O espírito em faixas primárias tem o instinto é natural. E a partir daqueles instintos é que mais tarde vão desencadear. A partir deles, ou seja, em função deles, começando por eles, é que os sentimentos superiores aparecem. Então não é uma coisa que vai ser anulada para conquistar outra, como a gente normalmente costuma entender. Eu preciso anular os meus instintos para desenvolver sentimentos superiores. Não. Os instintos, de alguma forma, são a base, são a obra inicial, são os fundamentos iniciais dos sentimentos superiores. Agora, é claro que quando os sentimentos superiores se desenvolvem,
as manifestações instintivas enfraquecem-se no ser. Não tem mais necessidade, por exemplo, de alguns instintos, já que a gente tem o uso da inteligência e assim por diante. Então, o que os espíritos estão falando aqui em relação ao amor maternal é que esse amor maternal já apareceu em formas instintivas em períodos animais, em reinos mais primários, em reinos anteriores à humanidade, em reinos inferiores. Quando eu falo inferiores aqui, não tem nenhuma conotação pejorativa, né? No sentido de um animal ser inferior a nós. No sentido evolutivo, do ponto de vista espiritual, são os nossos irmãos menores, né? Então, são, portanto, elaborações que aparecem ali, que já despontam ali, que já se manifestam ali, e que mais tarde, aliás, escreveu André Luiz em outra obra, No Mundo Maior, ele vai dizer que a fera que lambe o filho é a futura mãe que coloca o filho nos braços. O psiquismo se desenvolvendo, o psiquismo se aprimorando, o psiquismo se elaborando. Então, quando os espíritos respondem que é uma coisa e outra, ou seja, que é instinto e ao mesmo tempo virtude, ele vai dizer que nós, quando fala homens aqui, não é só masculino, não. Homens é humanidade. Tá? Nós, enquanto humanidade, já estagiamos em faixas mais primárias, nas quais o instinto do cuidado com a cria, do cuidado com a prole, com a descendência, era derivado do instinto de conservação da vida. Manter a prole, manter a descendência, que era uma forma de assegurar e garantir a espécie. E a partir desse instinto, o vínculo, o apego ao filhote, e que mais tarde... É claro que o que os espíritos estão dizendo aqui que é muito diferente o devotamento maternal do instinto maternal animal. Claro, em alguns boa parte dos mamíferos, o filhote, quando chega 1 ano de idade, ele já é adulto, ele até procria com a própria mãe. Há, inclusive, ele já há um desvinculamento, né? Uma desvinculação, né? Onde ele não tem mais aquele laço que tinha inicialmente como filhote. Já é um adulto e já não tem mais... Mas outros mamíferos não. Você vê alguns mamíferos como o macaco rhesus, né? Os hominídeos e assim por diante, que já se assemelham muito mais a nós, no cuidado com o filho que se prolonga e assim por diante. E aí os espíritos dizem que há algo distinto que nós desenvolvemos do ponto de vista evolutivo, mas a partir desses instintos, o amor maternal na faixa humana tem outras significações que o animal não consegue chegar. O amor maternal humano vai aonde o animal nem sonha chegar. O devotamento, a abnegação, a virtude, a ponto de seguir o filho após a morte. A pergunta conclui falando sobre isso, que segue o filho além da morte, né? Que é o que vamos ver aqui no capítulo 26, Mãe e Filho, descrito por André Luiz. Odila está exultante. Lembremos do capítulo anterior, onde ela venceu as resistências que ainda tinha internas, mas ela conseguiu vencer as resistências em relação a Zulmira, a atual esposa do seu marido, e ajudá-la enquanto desencarnada, a ponto de contribuir. E ela sabia, essa era o grau da emoção dela, ela sabia que a harmonia doméstica começava a tomar conta do lar, graças a ela. Ela que até anteriormente estava dedicada em uma obsessão cruel a destruir completamente a Zulmira e, sem atinar, porque o ódio faz a gente ficar cego, sem atinar que ela destruiria o próprio lar. Porque enquanto desencarnada, ela não ia poder substituir a Zulmira. E ela, ao destruí-la, ia destruir, desorganizar o lar, que já estava bastante desorganizado por conta da tragédia com o menino Júlio, por conta do afastamento do casal, a Evelina que morria em vida, né? Deperecia, fenecia, debilitada. E nessa conjuntura, nessa dinâmica, digamos assim, familiar, todos sofriam. E graças a Odila, a interferência espiritual de Odila, no sonho do Amaro, no sonho da Evelina, que é sua filha, o reencontro com a filha, a ajuda de Irmã Clara, a ajuda do ministro Clarencio, a harmonia ali do cenário doméstico, apaziguando, e a inspiração que ela deu ao Amaro, a ponto de se reaproximar da esposa, que deve ter sido muito difícil para ela, o desafio, afinal ela conservava ainda muitos sentimentos em relação ao marido, então a aproximação de Amaro, né? E um encaminhamento para Amaro, né? A harmonia entre os dois ali, e
o envolvimento de Evelina também, a melhora de Zulmira, que estava debilitada por conta do processo obsessivo e também pelos seus conflitos. E aí, quando ela vence tudo isso e ouve daquela que ela considerava rival dizer que a harmonia não era por acaso e como a Evelina tinha sonhado com a mãe, de repente era a própria mãe que era o anjo da casa organizando. Quando ela ouviu aquela que ela considerava rival agradecer e falar bem dela, ter gratidão pela harmonia do lar, por causa dela, ela prorrompeu em um pranto convulsivo. Assessorada, acarinhada, abraçada, acolhida por irmã Clara, sustentada por irmã Clara, ela chorou convulsivamente, o choro ali que ajudava também nela na renovação. Eram anos obsidiando aquela outra mulher, e aí ela se recuperava. E o capítulo 26 começa com ela, com essa sensação de vitória, ainda amparada pela irmã Clara, estimulando ela, dizendo, André Luiz diz assim, que ela ainda vacilante esperava algum feedback, algum retorno, alguma consideração daqueles que ela considerava benfeitores e que eram seus benfeitores, Clarencio, irmã Clara, alguma colocação para saber se ela tinha saído bem, afinal ela ainda estava ainda estava relativamente vacilante nessa transformação, nessa renovação que ela tinha feito, embora já sentisse o bem-estar, já sentisse os reflexos da sua renovação em forma de bem-estar espiritual, de harmonia no coração. E aí, esse bem-estar se traduziu nessa paz, nessa harmonia, nesse estado, a ponto de a irmã Clara notar, dela se sentir feliz. Ela diz, eu estou me sentindo feliz, mas é um sentimento de felicidade diferente, E Clara ali estimulando. É interessante, a felicidade da renovação interior, a felicidade que é defluente do mergulho para dentro, do mergulho interior, a felicidade que decorre ali da conquista de si mesmo, da superação de si, superação de si que faz o indivíduo crescer, evoluir, aprimorar-se, Então, de fato, ali ela, digamos assim, estava agora gozando de um bem-estar, gozando de uma satisfação que é difícil traduzir para aquele que não sabe. Essa sensação de que Paulo de Tarso experimentou quando caiu ali nas portas de Damasco, se renovou completamente, já era outro homem, e começava a vencer ele mesmo, superando o seu orgulho, calando seus melindres, domando a si mesmo, e que começava a conservar uma paz interior, uma serenidade, um bem-estar intraduzível àqueles que não conhecem essa experiência interior. Então, Odila estava vitoriosa, sentindo-se vitoriosa, e claro, começou a estimular. Veja bem, ela esperava algum retorno dos benfeitores, e claro, começou a estimular. É isso mesmo, minha filha, você está no caminho do bem, Você consegue agora sentir o bem-estar, que é um bem-estar que não é do gozo exterior das coisas, mas o bem-estar que é você conquistando você mesma, você superando você mesma. E então, ratificou, notem bem, ratificou, validou, reconheceu, valorizou. No meio espírita, nós espíritas temos muito o mau hábito e equivocado, baseado em um conceito equivocado, em um preconceito e até em conflitos, que é a ideia que eu não posso elogiar ninguém, não. Criticar eu posso. Criticar, falar mal, apontar erro, aí pode. Mas eu não posso valorizar, não posso elogiar, não, senão eu vou estimular a vaidade. Eu vou valorizar a vaidade. Já falaram isso, inclusive, comigo em palestra. Eu acabei e o diretor da casa levanta-se e pede para todo mundo parar de bater palma, porque senão ia me deixar vaidoso. Ora bem, se eu ficar vaidoso e ficar narcisista e deslumbrado por causa de umas palmas, é porque eu já era vaidoso. Não foi as palmas que me deixaram vaidoso. Eu já era. E não vai ser as palmas que vai me desviar do caminho. Talvez as palmas que me deixaram vaidoso, na verdade, me ajudem até a eu olhar para a vaidade que eu achava que eu não tinha.
Mas, na verdade, isso se baseia, às vezes, em inveja, em despeito, né? A ideia de que não pode bater palma, porque se bater palma para ele, como é que não vai bater palma para mim? Tem um pouco de despeito no movimento espírita em relação a isso também, né? E também esse equívoco de que eu não posso elogiar, falar bem, valorizar. Quer dizer, se eu não valorizar as coisas boas que os outros fazem, com medo do outro ficar vaidoso, porque já era vaidoso, não fui eu que deixei ele vaidoso, eu vou só valorizar o lado negativo? Se eu não valorizar as coisas boas que a pessoa faz, e se a pessoa não tiver ainda a segurança de fazê-lo, como é que ela vai fazer? Ou como é que ela vai continuar? Especialmente alguém que é incipiente. Então, aqui está uma lição interessante para nós. Odila estava vacilante, olha para a irmã Clara, muito bem, minha filha, você fez muito bem, você conseguiu avançar, valorizou, validou. Isso é diferente de bajular. A bajulação é perturbadora. A bajulação é perniciosa. A bajulação produz conflitos, produz mal-estar, né? Produz desarmonia no espírito, no sujeito. A bajulação muitas vezes degrada aquele que bajula. Aquele que não está vaidoso não se contamina com a bajulação. Mas a bajulação, na verdade, é uma distorção. É diferente de eu estar estimulando. A bajulação de alguma forma, fruto de paixões perturbadoras, que tem a ver com idolatrar o outro, com colocar o outro em um lugar que ele não está e que o próprio sujeito que bajula sabe que ele não está. Mas é uma espécie de enganação, inclusive, em relação à pessoa que está sendo bajulada, né? Uma espécie de tentativa de iludir, né? Então é super perturbadora, né? Mas é mais perturbadora para aquele que bajula, para aquele que tenta bajular, aquele que não se contamina com a bajulação, ok. Mas o estímulo, gostei, poxa, gostei bastante, foi tão importante para mim, vá por aí. Quem é que é tão autossuficiente, seguro de si, que sabe sempre que está agindo de maneira correta, que não precisa do outro para também aprender? E aqui, Irmã Clara não teve isso de, não vou elogiar a Odila não, porque senão eu vou deixar ela vaidosa. Esses conceitos que os espíritas desenvolvem, baseado não sei em o quê, porque não existem obra, pelo menos que eu conheça, obras fundamentais ali que digam algo a esse respeito, favorável a essa conceituação. Bom, eu sei que ela estava na alegria da reforma moral, né? E aí Irmã Clara, em determinado momento, diz assim, vamos, deste agora o amor puro, e por isso o amor puro não te faltará. De hora em diante, serás aqui bem-aventurada, mensageira, uma vez que o teu coração permanecerá em serviço dos anjos guardiães de nossos destinos, que velam por nós abnegadamente, esperando-nos na vida mais alta, cedendo o carinho de teu companheiro a outra mulher, de cuja colaboração necessita ele para redimir-se, conquistaste nele novo patrimônio de afetividade. E, aproximando a filhinha daquela a quem devemos querer como irmã, aproximando a filhinha dela, Evelina, daquela a quem devemos querer como irmã, Zumira, adquiriste o merecimento indispensável para recuperar o filhinho cujo futuro poderás orientar. Hoje mesmo estarás ao lado do teu Júlio. Aí que ela chorou mesmo, né? O filho caçula, desencarnado de maneira trágica. Ela estava numa faixa perturbadora, então não tinha acesso a ele, porque estava na obsessão do ódio, né? O merecimento fez ela, ter agora acesso automático, né? Quase que imediato, acesso automático pelas ações e pela renovação que ela fez, acesso a ver, visitar e a cuidar do filhinho desencarnado. Ao cuidar do filhinho recentemente desencarnado. Olha só. E em determinado momento, a Irmã Clara até fala o seguinte, que as ações nobres nos dão leveza espiritual. E ela fala sobre o peso espiritual, né? Que o peso espiritual, a gente lembra aqui das conceituações do psiquiatra Jorge Andréa, já falecido. Jorge Andréa falava do perispírito como algo denso, né? A depender do que o espírito cultiva, ele tem uma densidade que ele não consegue acessar as esferas mais superiores. À medida que ele evolui, que ele cresce, o perispírito vai se sutilizando, expressão kardeciana na obra de Allan Kardec, vai
se tornando sutil, vai se tornando mais diáfano, vai se tornando mais ali, ó, vibrátil e, claro, mais leve, a ponto de não ficar tão chumbado na atmosfera da Terra, tão vinculado ali à densidade corporal e poder acessar planos mais sutis, mais leves. À medida que o perispírito vai ficando mais leve, a alma consegue acessar planos mais leves, compatíveis com seu corpo espiritual, com seu perispírito, né? Então isso é super interessante, a gente vê isso a miúde nas obras mediúnicas, nas obras espíritas, isso não é algo esparso, é algo, na verdade, recorrente na tradição ali da literatura mediúnica, da literatura espírita, de maneira ali recorrente, né? E a irmã Clara fala isso, você já começa a ter mais leveza espiritual, e essa leveza espiritual lhe dá mérito para acessar o Júlio, e dá também condição da própria leveza espiritual de estar em esferas mais sutis, mais harmônicas, menos densas, menos ligadas à experiência carnal, à experiência física. Ou seja, quanto mais o espírito cultiva paixões, mais ele fica pesado mesmo, portanto ligado. E o seu perispírito pesado tem a sensação de sofrer a influência da matéria. Daí uma porta fechada ele não consegue atravessar, daí se chove ele sente frio, se faz sol ele sente calor. Ele não tem mais o corpo físico para sentir frio ou calor, mas ele experimenta como uma espécie de... A expressão que Allan Kardec usa é repercussão. Né? Mais tarde Allan Kardec vai dizer repercussão não é bem um termo, é apenas por analogia a gente entender o que é isso. Ele experimenta uma espécie de repercussão das sensações que ele tinha no corpo físico que ele sente no corpo espiritual por causa da sua mente ainda vinculada muito a essa experiência. E aí ela vai para onde? Para o lar da bênção. Lembremos do lar da bênção. Aquela região específica de Nosso Lar, da cidade espiritual Nosso Lar, esse lar da bênção, era uma região dedicada a cuidar de crianças que haviam desencarnado crianças, né? Na verdade, o espírito não é infantil, né? O espírito não é criança. Mas aquele espírito que no corpo era criança quando faleceu, às vezes, a gente explicou isso no capítulo sobre o lar da bênção, às vezes ele conserva ainda a aparência perispiritual de criança, aquela aparência da última encarnação dele, da mais recente encarnação dele, quando ele desencarnou, quando ele faleceu. Ele ainda conserva aquela aparência última, aquele vestígio, por um certo condicionamento psicológico, por um certo automatismo, por ainda apegos ao mundo material, vínculos com o passado, onde ele não consegue se desfazer ainda da aparência, porque é espírito velho, tem várias experiências, tem outras encarnações, né, tem um patrimônio grande, ele não é criança em espírito. Ele apenas está numa aparência infantil, conservando ainda a bagagem daquela última experiência. E acontece às vezes de ainda permanecer durante algum tempo ali no plano espiritual, naquela aparência, naquela forma. E no caso de Júlio, a gente sabe que Júlio, filho de Odila e de Amaro, foi o antigo Júlio lá atrás do século anterior, do período da Guerra do Paraguai, que teve o caso com Lina Flores. Lembremos quem é Lina Flores. Lina Flores é a própria Zulmira, né? É a própria Zulmira, reencarnada, portanto, a madrasta do Júlio, né, que desencarnou, né? E Amaro era o amigo de Júlio, né? Lina Flores era casada com Júlio. Lina Flores, mais tarde, se envolve com Amaro. Júlio fica sabendo e não aguenta e suicida-se. Não aguenta, tira a própria vida tomando veneno, depois se jogando e se afogando. Volta, portanto, e a gente já explicou aqui que às vezes o perispírito fica lesado, lesionado, porque o perispírito é uma espécie de corpo, aspas, muitas aspas, e ao voltar à matéria ele volta ainda com o perispírito lesionado, que às vezes imprime na matéria o reflexo do suicídio da encarnação anterior, aparecendo, portanto, na vida física, aquele reflexo. Em muitas ocasiões, pelo menos na generalidade dos casos que a gente observa na literatura mediúnica, quem leu Memórias de um Suicida sabe disso, nós temos nessas descrições, na grande maioria, problemas de saúde, que são ali as marcas do suicídio da encarnação anterior. Em muitas ocasiões é isso. Mas não é absoluto, não é um dogma, não é para todo mundo. Às vezes o espírito retorna, às vezes saudável, mas com o reflexo.
E esse reflexo pode aparecer de outra forma, até com um acidente, até com uma outra ocasião. Ou então, não necessariamente aparece com algo físico, tá? Mas é o efeito do suicídio que foi cometido na encarnação passada. Então, eu estou comentando isso porque Júlio, mais tarde, desencarna afogado por um acidente. Ele tirou a vida se afogando, agora ele desencarna por um acidente ainda em período infantil. Apesar de ser ter havido negligência, mas ele não passou por isso por acaso, não passou nisso por acaso, né? Então ele não estava ali alheio àquela circunstância, àquela situação. E então ele desencarna afogado, ou seja, tirou a própria vida, agora é arrancado da vida muito cedo, fisicamente, né? Em plena vida física, ainda infantil, né? Para que essa frustração fique no espírito, a fim de que ele valorize a vida física e futuramente em outras encarnações não fique tentado mais tarde com a ideia de suicídio. Até porque, quem leu Ivone Pereira sabe, quem comete suicídio uma vez tende a ficar tentado futuramente a repetir o gesto infeliz, né? O condicionamento, o hábito, a tentação de voltar a fugir da vida física. Então, nesse caso, desencarnando de maneira cedo, né, e muitas vezes crianças que desencarnam cedo, não estou dizendo que em todo caso é assim, mas em muitos casos é fruto de um suicídio da encarnação anterior, de uma eutanásia, em que aquele tempo que faltava para que o indivíduo desencarnasse de maneira natural, e ele aplicou a eutanásia, aplicou a injeção letal, que é uma espécie de suicídio, aquele tempo que faltava lhe é exigido voltar em uma vida infantil para cumprir aquele período, segundo o que relata os bons espíritos, né? Relatam os bons espíritos, Joana de Ângeles, Filomeno de Miranda, entre tantos outros. Então, o Júlio não voltou com sequelas do afogamento, mas acabou desencarnando de maneira afogada, né? Desencarnou de uma forma ali, em um acidente trágico, desencarnando... deveria mais tarde valorizar aquela vida, chega no mundo espiritual ainda com as sequelas, a gente examinou isso em capítulos anteriores, com as sequelas, com as repercussões na garganta, no chakra laríngeo. Clarencio fala, diz que vai ter ali intervenção magnética, influência magnética, espiritual, benfazeja, para que ele possa se recuperar, ficar bem, etc. Vai haver ali assistência espiritual. No entanto, as marcas são profundas e, claro, todas elas não vão desaparecer senão numa próxima encarnação, porque aquelas marcas ainda eram aquelas marcas efeito, consequência do suicídio que ele houvera praticado no final do século XIX. Então, Odila vai para o lar da bênção, entra naquela região. André Luiz diz que, descrevendo a própria impressão dela, talvez ela tenha falado para André Luiz, né, que nunca antes ela houvera, depois de desencarnada, claro, da última encarnação, nunca ela houvera estado em um ambiente tão harmônico, tão sutil, tão diferente, tão belo como aquele, né? Porque os ambientes espirituais refletem o estado de espírito dos habitantes, daqueles que estão ali mantendo o ambiente através da sua produção psíquica, né? Então, ela nunca houvera entrado até então num local espiritual, visitado um ambiente espiritual com essa harmonia, com essas características, né? E ela viu as crianças lá, né? André Luiz disse que ela estava até meio assim, no mundo dela, né? Sem conversar com eles, né? E Clarencio, André Luiz acompanhando ela, né? Mas ela estava, ele diz assim, quase como um autômato, né? O que é que ela estava ali? Olhando aquelas crianças todas e procurando quem? Procurando o Júlio. Procurando seu filho Júlio, porque a irmã Clara disse que ela ia se encontrar com ele. Então, ela ficou, né, ali, meio que com o radar de mãe, né, procurando. E o encontro é muito bonito, né? O encontro é belíssimo, né? Porque ela vai na direção da residência de Blandina. Lembremos de Blandina? Blandina, que é Meimei, ali. Blandina tem uma residência, é uma das trabalhadoras, e está à frente, inclusive, do Lar da Bênção. Blandina tem uma residência, como as pessoas têm residência ali. E a residência de Blandina, Júlio está na residência dela. Então ela é uma espécie de mãe de Júlio naquela região espiritual. Porque aquele Lar da Bênção tem várias crianças. E há mães
Existem mães que são espíritos femininos dedicados à maternidade, com algum compromisso com a maternidade, com algum vínculo com a maternidade, com débitos em relação à maternidade querendo reparar, ou com tarefas especiais já de longo tempo na maternidade, estavam ali. Né? Entre elas, Blandina. Blandina é uma das líderes. E cada uma dessas mães tem algumas crianças que ela acolhe num lar, que é uma espécie de substituto do lar terreno, já que é importante para a mente infantil, para a psicologia infantil, ali cuidando daquelas crianças. É interessante porque na obra social da Mansão do Caminho, dirigida por Divaldo Franco, durante muitos anos, e isso foi inclusive uma atividade pedagógica modelo, havia o chamado lares substitutos, que eram o seguinte: as crianças da Mansão do Caminho, na sua maioria, eram crianças órfãos, crianças que eram deixadas na porta da Mansão do Caminho, crianças que eram que foram abandonadas, etc., que Divaldo pegava, né, a Mansão do Caminho pegava e adotava como filhos da Mansão do Caminho, e as mulheres voluntárias e dedicadas da Mansão do Caminho tinham lares, chamados lares substitutos, onde tentava de alguma forma reproduzir a dinâmica de um lar convencional. Então havia ali a presença das mães. Então, o lar substituto, uma figura feminina e algumas crianças. E aí as crianças eram divididas em vários lares substitutos. A Mansão do Caminho teve isso durante muito tempo. Atualmente, ao longo dos anos, a gente tem cada vez uma quantidade menor de órfãos nesse sentido abandonados. E muitas vezes o que a Mansão do Caminho faz, na maioria dos casos de crianças hoje, é continuar assistindo a família, a família daquela criança, dando suporte financeiro e material para aquela criança, recebendo a criança para ficar o dia todo com a criança, a fim de que os pais possam trabalhar, etc. Ou a mãe, quando é uma mãe solteira, né, trabalhar, ficam com a criança e depois devolve a criança no final do dia com a alimentação, com escola, porque lá tem escola, etc., mas não retirando a criança do lar quando a criança tem um lar. Por mais difícil, por mais pobre, por mais ajuda, assiste, mas não retira necessariamente do lar. No passado, às vezes, a criança nem tinha lar, era uma criança que era jogada ali, né, numa caixa de papelão na frente da Mansão do Caminho, e a Mansão do Caminho recolhia. Então faziam lares substitutos. Quando eu li esse capítulo, me lembrei da Mansão do Caminho, porque em nosso lar tem uma espécie de lar substituto, onde os espíritos femininos dedicados à maternidade lá acolhem determinado número de crianças em lares substitutos. Então há um contingente grande de crianças que são diluídas em vários lares substitutos. Um contingente grande de crianças que são ali encaminhadas, cada uma delas, em grupos, é claro, para que em grupo de algum número, que eu não sei quanto, mas um grupo X de crianças para determinados lares. Então ficam vários lares substitutos com algumas crianças, talvez um limite ali, um número limite ali de crianças, para que aquelas mães desencarnadas cuidem delas. E aí, a gente vê nesse capítulo, no Lar da Bênção, Odila conheceu o Lar da Bênção e ir até a residência de Blandina. Porque no Lar da Bênção, Blandina é que cuidava diretamente e pessoalmente do Júlio. Era a mãe, era a genitora espiritual do Júlio ali. E vocês vejam como tem uma outra conotação, até porque Blandina, meio, né, tem uma condição espiritual já diferenciada. Blandina recebe Odila, não tem nenhum ciúme, não tem ciúme nenhum ali, né? Recebe Odila com festa, com alegria, pega ela, acolhe, e aí Odila vai encontrar o filho. E é impressionante, André Luiz diz, é impressionante o contato. O contato de alguns minutos de Odila com Júlio fez Júlio melhorar perispiritualmente, sensivelmente. Melhorou do ponto de vista perispiritual, sensivelmente, em alguns momentos, em alguns minutos de conversa, o choque, a emoção, Júlio, mamãe, não sei o que, aquela coisa. Afinal, Júlio estava na Terra, antes de desencarnar, ele viu a mãe desencarnando, ele era muito pequeno. E agora ele vai para o mundo espiritual através
daquela desencarnação trágica, e claro, ele ainda não recuperou a sua bagagem, ainda está com aquela bagagem, aquele repertório intelectual e cultural da criança que ele foi. E aí quando ele vê a mãe, a sensação de amparo, etc., ele chora, há uma emoção. E aí André Luiz descreve assim: indubitavelmente, a sabedoria universal colocou imperscrutáveis segredos no carinho materno. Algo de milagroso e divino existe nos laços que unem mães e filhos, que por enquanto não podemos aprender. Nós não temos ainda todo o conhecimento, ainda não conhecemos, ainda não entendemos totalmente essas manifestações, né? Esses detalhes do laço entre mãe e filho do ponto de vista espiritual, Então, nós temos, portanto, essa condição aqui, né, descrita por André Luiz, esse laço, esse contato, esse envolvimento, né, esse encontro maravilhoso, né? E André Luiz coloca: a gente não conhece todos os segredos que existem no laço entre mãe e filho. Não conhecemos. Chico Xavier dizia isso, né? Que a maternidade é um segredo da mulher com Deus. Né? Então é interessante esse conceito. E aí a própria Blandina olha para Odila e diz assim: a presença sua aqui vai ser olha o sentimento, não tem esse sentimento de ciúme, de posse, quer dizer, eu era mãe de Júlia, agora você, que foi mãe biológica, chega aqui, já toma meu lugar. Não, Blandina diz: a sua presença aqui vai ser de inestimável importância. A melhora de Júlio agora vai acelerar bastante. Agora ele vai melhorar e vai evoluir, vai acelerar bastante com a sua presença. A sua dedicação com ele é insubstituível. A Blandina diz isso, que a dedicação de Odila com relação ao Júlio é insubstituível. Olha só. E convida tanto a Blandina quanto a personagem Mariana. Lembremos de Mariana, que também era uma senhora ali presente, ligados a compromissos maternais. A gente viu a história de Mariana, né? Ou pelo menos a gente descreveu um pouco a situação de Mariana. Houve um capítulo assim. Mariana, ali presente com Blandina, convidam a Odila a ficar ali no lado da bênção e a participar da chamada escola de mães. Ou seja, no mundo espiritual havia uma escola de mães. Uma escola de mães. Parênteses, me lembrei agora que na obra Vida e Sexo, do espírito Emmanuel diz, e a obra Vida e Sexo é o quê? Da década de 40, eu acho, da década de 50, no máximo na década de 60, ele vai falar que no futuro, a psicologia, a sociologia, a pedagogia vão criar educandários da sexualidade, né, para estudar e para entender melhor a sexualidade, mas sobretudo educandários em favor da maternidade e da paternidade. Olha só, escola de mães ali, para orientar, para desenvolver a experiência da maternidade, né, ou aprimorar, expandir a experiência da maternidade, já que na sua base tem o instinto dos animais, né, mas para ampliar, para emancipar, para desenvolver, né, de maneira mais contundente, né, a experiência maternal. Ali estava a escola de mães, que Odila foi convidada e aceitou com muita alegria, aceitou de bom grado. A verdade é que ela estava muito feliz, sendo acolhida, a irmã Clara aplaude aquilo, também acolhe todas, etc. Clarencio também está satisfeito. É um capítulo muito bonito, né, muito bacana. E aí, no final do capítulo, surge uma incompreensão da própria Odila. Ela olha o filhinho e vê ali a garganta inferida, uma espécie de úlcera na garganta, né, e não compreende aquilo. Ela não era tão ignorante, mas ela também não conhecia os mecanismos intricados do perispírito. E aí ela pergunta: eu não compreendo por que ele, que não tem mais o corpo de carne, tem essa úlcera aberta na garganta. Por que ele conserva ainda
essa lesão na garganta, tudo bem, ele morreu afogado, mas eu também morri fisicamente e não conservo. Aparentemente, Aldila não conservava nada perispiritual. Porque ele desencarnou, não tem mais o corpo denso de carne e tem uma ferida. Não consigo compreender a razão desse fenômeno. Primeiro, havia uma dor de mãe ali, uma dor de mãe se colocando. Depois, claro, a incompreensão, a dificuldade de entender, ainda a ignorância, o desconhecimento da realidade espiritual. Veja só. O fato de alguém desencarnar e ser espírito desencarnado não quer dizer que conhece de maneira profunda as realidades do espírito. Kardec vai dizer, há espíritos que não sabem mais do que muitos homens, do que muitos encarnados. O fato de desencarnar não quer dizer que ele ganha sabedoria porque desencarnou. A desencarnação não confere sabedoria ao espírito. Os preconceitos, os vícios, a ignorância, as resistências que ele tem, ele leva consigo para o plano espiritual. Ele carrega consigo. Então, foi isso mais ou menos que vai acontecer, e que acontece aqui. Afinal, Odila não foi espírita, não conhece a realidade do perispírito, do corpo espiritual. Então, é mais difícil para ela entender aquela ocorrência, ela entender de maneira profunda aquela ocorrência. E é interessante que na obra, André Luiz diz que irmã Clara e Clarencio olham um para o outro e ficam trocando olhar. E André Luiz diz assim, percebi que eles estavam se comunicando pelo pensamento. Se comunicando sem precisar da palavra articulada. Olha só, quem critica a obra de André Luiz é porque não leu, ou se leu, não entendeu, e muito menos estudou a obra de André Luiz para dizer, não, os espíritos, diz Allan Kardec que o espírito não precisa da palavra articulada, ele dispensa a palavra articulada porque a linguagem dele é do pensamento, e André Luiz descreve espíritos falando, conversando, dialogando. Como é que é isso? Primeiro que André Luiz tinha que trazer para nós o que é que acontece na relação espiritual. Então era necessário que ele colocasse diálogo para que as pessoas conversassem. Depois, importante falar que as respostas e as orientações, as colocações que Kardec recebe do mundo espiritual em relação a alguns temas são respostas genéricas. Não dá para esmiuçar cada caso. Porque se for esmiuçar cada caso, Kardec estaria escrevendo até hoje. Porque tem, claro, particularidades, singularidades. O espírito, genericamente falando, e a médio ou a longo prazo, ele dispensa da palavra articulada. Ele pode comunicar-se com o psiquismo. Claro! Mas é óbvio também, isso está incerto na obra da codificação, que antes disso acontecer, quando ele tem apegos, e o apego é uma forma de ilusão, quando ele ainda conserva algum tipo de vínculo com a carne, quando ele conserva muitas paixões materiais, não necessariamente ele se libertou desses condicionamentos, ele continua dialogando numa linguagem falada, entre aspas. É falada entre eles. Mas veja, André Luiz ali, embora não estivesse na mesma faixa psíquica de Clarencio e de Clara, porque veja, quem está acima pode descer e se comunicar com quem está abaixo. Mas quem está embaixo não necessariamente, ou pelo menos não imediatamente, pode subir e estar na mesma faixa se comunicando com quem está em cima. Ou seja, quem é mais evoluído desce, mas quem é inferior não pode imediatamente subir, pelo menos de maneira imediata, porque aquela evolução é fruto de esforços. Então, irmã Clara e Clarencio olham, trocam olhares, André Luiz não sabe, não acessa o diálogo, mas André Luiz diz, percebi. Ou seja, ele já tinha a sensibilidade, já tinha a condição de perceber que era uma linguagem que dispensava a palavra articulada. Dispensava ali o diálogo falado e que todos ouviam. Olha só, como é que André Luiz está sendo antidoutrinário e anti-kardeciano? Eu realmente, confesso, não entender essas críticas que fazem a André Luiz. Como é que você elucida isso? O fato dos espíritos dizer, Allan Kardec, que o espírito, de maneira geral, dispensa, é porque ele dispensa mesmo. Mas, por exemplo, numa reunião de vários espíritos, se um espírito quiser comunicar-se e conversar só com um, sem que outro saiba, ele tem uma privacidade na conversa. Mas se ele quer se comunicar para que todos saibam, é um outro tipo de comunicação. Então, a gente precisa ir ao espírito do tema.
e não a letra, ficar pegado à letra. Né? Então ali eles se comunicaram, né, de maneira invisível, de maneira sem articular palavra, né? Clara e Clarence se comunicaram, se organizaram ali e André Luiz diz que vê que Clara dá um sinal, balança a cabeça assim, como se dissesse, fale você. E aí Clarence então, e a própria Clara diz, Clarence, o nosso ministro, vai ter a palavra acertada para esse assunto para você, Odila. Odila, a sua dúvida é justa. Clarencio tem a compreensão exata e vai conseguir nos elucidar nessa dúvida, nessa questão. E aí Clarencio dá uma resposta super interessante, falando que cada um tem as suas próprias conquistas, que ela vai entender com o tempo, que nada é ao acaso, que todos nós trazemos ainda marcas internas com o passado, que aquela marca que ela está vendo no filho dela é realmente uma marca que chamava a atenção dela, mas que não se engane ela, que todos nós trazemos marcas do passado, algumas que não aparecem, que não são tão visíveis assim, mas carregamos as nossas marcas pretéritas e até quando a gente ainda não conseguiu a elevação, a gente vai sofrer isso no nosso campo espiritual e que ela vai compreender melhor. E a própria Odila disse, sim, eu confesso, eu concordo que eu estou começando ainda, na condição de mãe, eu quero retirar Júlio de toda essa dor e esse sofrimento, quero ajudá-lo integralmente, quero minimizar ao máximo os seus sofrimentos e ajudá-lo a ser feliz, e por isso eu me interesso em saber dessas coisas, mas concordo com você que eu ainda sou incipiente, estou só começando e com o tempo devo aprender e devo conhecer, devo compreender e, sobretudo, vou encontrar um caminho para tirar ele dessa situação e libertá-lo dessa condição. Clarencio balança a cabeça, afirmativamente, satisfeito, que era isso que ele queria, era isso que ele planejava, que ele esperava a resposta, satisfeito, e aí congratula ela, né? Parabeniza ela, isso mesmo, vamos, etc. Tá? O capítulo vai concluindo assim, e aí quando tá Clarencio e André Luiz fica intrigado e pergunta, mas por que você não esclareceu todos os detalhes? Por que você não disse que aquela situação ainda era marca do suicídio anterior, da encarnação anterior? Por que você não trouxe à tona e explicou para ela a razão? Afinal, ela precisava saber. Por que ela não pôde saber? Ela iria entender melhor se você explicasse o passado espiritual de Júlio, que ele se suicidou, etc. Entrasse em detalhes para ela compreender melhor racionalmente a história. Por que você deu uma resposta sutil, omitiu algumas coisas, deixou algumas coisas veladas, etc. Clarencio sorriu e dá uma resposta que é a respeito da verdade. De vez em quando o André Luiz traz esse tema da verdade. E fala que o pretérito espiritual de Júlio, naquele momento, ia trazer ansiedades desnecessárias para Odila. Odila não precisava disso. E diz, Odila precisa se engajar com o filho. E precisa, inclusive, engajar como ela está fazendo. Querendo a melhora dele, trabalhando em favor da melhora dele, trabalhando em prol da recuperação dele, trabalhando em favor de ele ficar bem. E aí Clarencio revela uma coisa, olha como são os benfeitores. Os benfeitores são especiais, porque naquele momento Clarencio revela algo que vai acontecer, que é inevitável acontecer, e que Odila está se engajando justamente para isso acontecer, que é o quê? A futura reencarnação do próprio Júlio. Júlio vai reencarnar, só que vai reencarnar por meio de quem? De Zulmira. Zulmira, a esposa atual de Amaro, que negligenciou os cuidados com Júlio, vai receber Júlio de volta na carne. E quem vai ajudar nesse processo de reencarnação? A própria Odila, a primeira esposa, a mãe de Júlio, que vai entregar seu filho a Zulmira, que por sua vez vai cuidar dele na condição de mãe, que vai ser a sua mãe. Que vai ser a mãe dele, a genitora dele fisicamente. Vai encaminhar. Ela vai encaminhar Júlio aos braços de Zulmira, para que Zulmira lhe dê um outro corpo, um novo corpo físico na condição de mãe. Ela vai providenciar a reencarnação de Júlio e, portanto, providenciar a maternidade de Zulmira. Maternidade que vai ser exercida como mãe
do seu filho Júlio, que é filho de Odila. Que foi filho de Odila, né? Na encarnação. Então, veja que coisa interessante. Clarencio sabe. Por quê? Porque Clarencio sabe que aquelas marcas não vão ser totalmente solucionadas na atmosfera espiritual, que vai precisar reencarnar. Que Júlio vai precisar reencarnar. Para diluir essa marca, diluir essa bagagem infantil. Ele não conseguiu se desapegar da identidade, da personalidade infantil, a ponto de recuperar o seu patrimônio integral. Ele está como criança no além. Ele é um espírito velho, antigo, mas ele está como criança no além. Ele precisa reencarnar. Para diluir isso. E também, não apenas diluir a sua identidade, que ele não conseguiu se libertar da identidade infantil. Imagina uma criança de 2, 3 anos desencarna e fica como criança de 2, 3 anos no além, sem conseguir se desprender daquela identidade infantil. É mais ou menos isso que acontece com o Júlio. Então ele precisa reencarnar e também para se desfazer. Clarencio já sabe isso. Clarencio já sabe disso. Ele já sabe que a reencarnação vai ser necessária. Mas ele quer a Odila engajada, a Odila como mãe engajada, e ele vai esperar que a Odila se dê conta disso, porque a própria Odila vai querer, vai requerer, vai solicitar e vai providenciar a reencarnação do seu filho. E claro, o filho vai aceitar reencarnar, por quê? Porque é a mãe dele que está ali comprando esse projeto. A mãe dele está ali patrocinando esse empreendimento. A mãe dele está ali, ó, engajada nesse desiderato, nesse mistério, nesse novo momento da vida dele. Porque, veja, ele sentia os cuidados, as negligências que Zulmira, enquanto madrasta, fazia nele quando estava encarnado. Então ele ia ter resistência. Clarencio, olhem como são os benfeitores. Clarencio sabe disso tudo. Clarencio sabe que futuramente a reencarnação de Júlia é inevitável. Mas em vez de ele dizer para Odila, em vez de ele falar para Odila, ele aguarda, porque a própria Odila vai tomar consciência disso. A própria Odila vai se conscientizar disso, vai se engajar nesse projeto, vai se responsabilizar por isso e vai ser essencial para que o Júlio aceite a reencarnação, para que o Júlio concorde em voltar à carne. Então a reencarnação vai ser mais suave nesse sentido, não vai ser de um espírito resistente a ela. Clarencio sabe disso tudo, mas em vez de dizer, ele estimula a Odila a chegar lá. Ele age como psicoterapeuta nesse sentido. Ele age como um psicoterapeuta. O psicoterapeuta não diz à pessoa o que ela deve fazer. Ajuda a pessoa a ela encontrar o caminho dela. Porque muitas vezes quando a gente recebe uma orientação que a gente sente de fora para dentro, a gente não aceita. Às vezes a gente não tem humildade suficiente para reconhecer. Às vezes a gente não se identifica com aquilo. Não internalizou aquilo. Mas quando a gente constata uma verdade que tem a sensação que brota de dentro para fora, que brota no nosso íntimo, aquilo faz mais sentido pra gente. Então, é o que o Clarencio está fazendo. Ela vai chegar lá, ela vai compreender. Agora, trazer o passado de Júlio, falar que ele foi ex-suicida, que ele se suicidou com um drama conjugal, dizer que a Zulmira atual... Olha só que coisa delicada. Por isso que a regressão de memória não é para todo mundo e nem para todo caso. Olha que coisa delicada. Ele dizer para Odila que Júlio foi no passado marido de Zulmira, foi traído por ela. Olha só, a Odila está se desvencilhando de todo o ódio de Zulmira, de todo o ressentimento de Zulmira. Aí ela sabe essa informação. Ó. No passado, Júlio, seu filho, foi marido de Zulmira e foi traído por ela. Foi traído com Amaro. E sabe o que aconteceu? Ele se suicidou. E o suicídio ainda tem essas marcas. Trazer esse passado, trazer essa ansiedade, trazer esses conflitos. Odila vê o filho agora como ex-suicida. Vê o filho como alguém que foi traído por Zulmira, que era ali na Flores no passado. Pra quê? Pra que essa necessidade? Talvez o ódio de Zulmira, o ódio que Odila tinha por Zulmira, ou a dificuldade de sentimento por Zulmira, voltasse à tona mais forte. Então pra quê? E aí ele diz assim, ó. A verdade é como o pão do corpo. A verdade para a alma é como o pão do corpo. Todos precisamos do pão do corpo. O pão aqui é o alimento. Mas o excesso de alimento às vezes causa mais morte. Mais morte do que a falta dele. André Luiz, aliás, tem um livro de mensagem, não sei se é Sinal Verde ou Conduta Espírita, não lembro agora, que ele vai dizer o seguinte... vai chegar o dia que vai se morrer mais de excesso de comida do que de fome. A gente está chegando a isso, né? Os problemas que a gente tem visto aí com
a alimentação, né, com problemas alimentares e assim por diante, né, a relação com a comida, né, hoje há áreas de estudo a esse respeito. Então, ele diz, a verdade para a alma é como o pão para o corpo. Todo mundo precisa, mas o excesso de pão, aliás, o excesso de pão mesmo é glúten, carboidrato, é glicose, é uma série de problemas de saúde, né? Então, a gente precisa do alimento, mas dê demais. Dê demais. É excesso. Os espíritos sempre têm essa noção com a verdade. Essa noção de que a verdade tem que ser dada em doses homeopáticas, a verdade que fere, não é a verdade que está com Deus. Se Deus dissesse ou liberasse todas as verdades a nosso respeito de uma vez por todas, a gente não suportaria, nenhum de nós suportaria. Por isso que Deus vai liberando verdades aos poucos, à medida que a gente tem condição de assimilá-las e assim por diante, né? Por isso que Clarencio chama de ansiedades inúteis, esse pretérito, né? E o engajamento, veja que ele está colaborando para que a Odila, de conta própria, de maneira voluntária, se engaje na melhora de Júlio e se envolva na futura reencarnação de seu filho, que será recebida, ou será recebido, o seu filho, por Zulmira, sua antiga madrasta, antes dele desencarnar, e a segunda esposa de Amaro, o seu marido, quando ela estava na Terra encarnada. Então, esse é o laço da providência divina, esse é a conclusão desse capítulo, aliás, muito bonito, muito edificante, e que conclui falando sobre o projeto agora de Odila para a felicidade de Júlio, que vai culminar na solicitação dela em favor da reencarnação dele. É isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado. Esse é o capítulo 26 da obra Entre a Terra e o Céu, obra do espírito André Luiz, pelas mãos do abençoado, venerando e sempre saudoso Chico Xavier. E até a próxima, se Deus quiser.